apresentador do Olhar de Repórter na tela da Band todo sábado, 9 da manhã. Conosco sempre também aqui no Jornal Gente, trazendo bastidores dessa sucessão no estado de São Paulo. Bom dia, seja bem-vindo, Sabino. Oi, bom dia, Thaís, Pedro, Cláudio Humberto, Sônia, ouvintes. Pois é, disse bem o Josino aí, as informações são importantes nessa formação de secretariado. Tarcísio, nesse primeiro momento, uma formação apenas da equipe de transição, mas já há indicações importantes, né? A primeira indicação que fica clara, até pelas fotos, é a importância que Guilherme Afif, como um coordenador político, talvez até como coordenador de gestão, o mesmo papel que Rodrigo Garcia teve no governo João Dória, terá o ex-governador Guilherme Afif Domingos, o que significa também, nos bastidores, uma força importante política de Gilberto Kassab no governo Tarcísio de Freitas. Não há dúvida que Kassab será fundamental para as articulações de apoio ao governo Tarcísio de Freitas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Alguns nomes que estão no grupo de transição foram nomes adiantados aqui por nós no Olhar de Repórter, aqui mesmo no Jornal Gente, de possíveis nomes de secretários. Por exemplo, o médico Eleusis Paiva, muito ligado a Kassab, pode ser um nome. Outro nome ligado a Kassab é do especialista em transporte público Marcelo Branco. Também Lair Krahenbuhl, que já foi secretário. Aliás, todos esses já foram secretários. Lair Krahenbuhl foi secretário da Habitação e tem um trânsito muito bom também com o PSDB. Mas prevaleceu, sem dúvida nenhuma, nomes muito ligados a Bolsonaro depois dessa conversa com Eduardo Bolsonaro, que o governador eleito Tarcísio Freitas teve. Há nomes técnicos e há nomes também políticos. Samuel Kinoshita, por exemplo, um ex-assessor de Paulo Guedes, vai ter um papel relevante. E outros nomes dos partidos que estarão na coligação, que darão apoio, de alguma forma, na Assembleia Legislativa para o governo Tarcísio de Freitas, como, por exemplo, Vinícius Poit do Novo, nomes ligados ao PSDB, o Josino já listou algum deles. O MDB, por sua vez, terá poucos cargos. Por que o MDB terá cargos? Porque a conversa com o MDB não passou necessariamente por muitos cargos, mas sim pelo apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Tarcísio Freitas já disse publicamente, inclusive em entrevista ao Jornal Gente, que o candidato dele a prefeito daqui a 2 anos é Ricardo Nunes. De qualquer forma, um secretariado, ou pelo menos um grupo de transição, com um perfil bastante conservador. O que não podia ser diferente, né? Todos sabíamos que Tarcísio Freitas seguiria um pouco essa linha para se antagonizar, para se opor de alguma forma ao que era a proposta de Fernando Haddad. E para concluir, essa formação de secretariado que vai se desenhando Tarcísio Freitas tem repercussão muito forte também na Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes aguarda essa definição principal dos nomes de Tarcísio Freitas para fazer também mudanças no secretariado dele. Por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes quer muito, já conversou com ele, o atual secretário de governo de Rodrigo Garcia, Marcos Penido. Ele quer muito que Marcos Penido tenha um papel preponderante, um papel importante ali do núcleo duro da prefeitura. Mas esse martelo não está batido. Penido pode também ser aproveitado por Tarcísio de Freitas. Penido que foi o responsável ali pela grande marca do governo João Dória, talvez, que tenha sido a recuperação ou o início da recuperação do Rio Pinheiros. Edson Aparecido é outro nome quase certo no novo secretariado de Ricardo Nunes. Ainda também não está definido qual cargo vai ocupar, mas eles também conversaram e também há essa perspectiva, além do crescimento de nomes que acabaram ganhando a confiança do prefeito Ricardo Nunes, como Ricardo Torres, como Fabrício Cobra, que é o secretário da Casa Civil. Enfim, vai se formando esse novo grupo de gestores do estado de São Paulo e da capital, Thaís. Sabino, eu queria aproveitar esse momento aqui para pedir a você assim, uma rápida explicação. É claro que esse é um tema que merece um programa inteiro, né? Mas uma rápida explicação da Assembleia Legislativa com a qual o Tarcísio de Freitas terá que lidar, né, a partir do ano que vem. E também para que nós possamos entender, os ouvintes, todos nós, né, essa coisa aí do aumento salarial do governador,
que impacta, é claro, enfim, que acaba provocando um efeito cascata na folha de pagamento do governo do Estado de São Paulo e não só. Eu queria entender isso. Isso é produto de articulação com o novo governador? Foi feita a revelia do novo governador? O governador está querendo ganhar mais e foi por isso que articulou com a atual Assembleia esse tipo de aumento. A Assembleia fez isso para ser gentil com o futuro governo, portanto, foi uma iniciativa própria. Enfim, eu queria que se explicasse exatamente isso, né? Explicasse um pouco o que é que está por trás desse aumento aí salarial, que muita gente não aceita, né, com toda razão. É um péssimo sinal o novo governo começar já aumentando o salário do seu titular, né? E de outro lado, que tipo de Assembleia Legislativa Tarcísio de Freitas terá pela frente? Olha, Cláudio, boa pergunta. A primeira observação que eu preciso fazer, Cláudio, você me permita aí parcialmente ponderar com você uma questão. É óbvio que o momento político é absolutamente inadequado, já marca a figura do novo governador Tarcísio Freitas como aquele que chega aumentando o próprio salário. Isso não é bom do ponto de vista da imagem dele e do início de governo. Mas é preciso se fazer uma ponderação, Cláudio. E aí, me perdoe, porque eu sei até que a maioria dos nossos ouvintes vai discordar de mim, mas eu falo também como alguém que já esteve do outro lado, teve dentro de governo. Os salários dos representantes no Poder Executivo, dos representantes da população no Poder Executivo, não são compatíveis com a responsabilidade que eles têm. Essa é a verdade. Eles assinam documentos, eles assinam licitações, eles assinam providências de milhões de reais e respondem pessoalmente com o patrimônio público. Ora, pode-se dizer, problema deles, se eles quiseram esse cargo. Mas o fato é que nós precisamos de bons técnicos, de bons profissionais, muitos deles na iniciativa privada ganhando bons salários. Então nós não podemos ter no governo apenas os ricos, apenas aqueles que não precisam do salário, como por exemplo era o governador João Dória, que abria mão do salário. Então essa é uma ponderação que eu sei que é muito polêmica, mas que em algum momento esse assunto vai ser discutido, vai ter que ser discutido no Brasil, porque os salários são defasados. É verdade que o salário do governador é muito bom se for confirmado esse salário pela Assembleia Legislativa. Mas, por outro lado, é um salário muito diferente do salário que um técnico desse exerceria numa construtora, por exemplo, né, o ex-ministro Tarcísio de Freitas, com a experiência que ele tem numa construtora ou numa empresa privada. Então, esse é um aspecto. E, rapidamente, para responder você sobre a Assembleia Legislativa vai ser dominada pelo PL de Valdemar Costa Neto, aqui em São Paulo. Portanto, esse é um nome que também terá influência importante aqui e vai ser a base de apoio principal do governador Tarcísio de Freitas. Nós precisamos entender qual será a posição do União Brasil de Milton Leite e do próprio PSDB. É isso aí. Marco Antônio Sabino conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Mais alguma mensagem para o nosso ouvinte, Sabino? Olha, Thaís, você sabe como é importante a gente cuidar do nosso orçamento. A gente prevê quanto vai entrar de dinheiro todo mês, aí calcula como é que vai dividir aquela quantia para pagar as contas. Com a nossa cidade, São Paulo, é a mesma coisa. Todo ano é feito o orçamento que estima quanto o município vai arrecadar com impostos e define como o dinheiro vai ser aplicado. Você pode participar dessa discussão. Neste momento, a Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo está fazendo audiências públicas para que os cidadãos ajudem a definir a Lei Orçamentária Anual de 2023. Essa lei diz quanto do nosso dinheiro vai para a educação, para o transporte, para a saúde, assim por diante. Você pode participar das audiências presencialmente na Câmara dos Vereadores ou pela internet. Para saber mais sobre o Orçamento 2023, acesse o site da Câmara, São Paulo, tudo junto, .sp.leg, ou seja, leg.br. Para acompanhar as audiências da sua opinião, a qualquer dia, a qualquer hora, também dá para acessar o YouTube. youtube.com/Câmara Municipal de São Paulo, tudo junto. Não se esqueça, hein? Quando a gente não escolhe, alguém escolhe por nós, Thaís. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.